Bom, eu vim aqui fazer esse vídeo com a minha imagem e com a minha voz para poder relatar a minha história de vida. Desde quando eu fui inserida através na época da aprovação pela minha mãe biológica até a minha mãe não sanguínea. E muito da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta e muitas partes em relação até hoje, muito foi se observado e muito foi se mostrado até o que está acontecendo hoje em dia. Eu vou explicar tudo, tudo. E as pessoas que eu vou citar aqui futuramente as autoridades podendo não só investigar, mas também podendo correr atrás de fazer uma hipnose, uma regressão de memória, de idade, em algumas pessoas que eu vou citar depois. Eles vão ver muitas coisas que realmente vem acontecendo. Porque pegar minha voz e porque eu coloquei nas conversas que eu fiz para o ator XE, eu coloquei que o celular que eu tinha sido rastreado e o celular de meu filho sendo rastreado. E na realidade é rastreado pelos amigos de Letícia. E ela tem muitos amigos. E a rastreação é para poder saber o que é que eu venho conversando com algum irmão carnal, para que ela possa abstrair determinada situação e os amigos dela colocar, né, a minha voz e colocar determinada situação. Só que eu não vou falar isso agora, eu vou falar da minha vida, tá? A minha história de vida. E depois, quando eu falar da minha história de vida, eu vou fazer outra filmagem explicando tudo que eu entendi até hoje e tudo que eu venho passando na minha vida. E como é que os crackers, eles podem ajudar os âncreres e os âncreres os crackers, para que no futuro acabe a provação e expiação e venha só a regeneração e acabe os testes e venha só a aprovação, a revigoração. E que muitos que não se importam, eu tenho certeza que muitos se importam em um dia desencarnar e ter um dia, né, de ter seus entes queridos do lado. Pessoas que vocês amam, pessoas que vocês querem ter uma afinidade depois, quando vocês desencarnarem e se encontrarem. Eu vou começar.
Eu soube que eu fui dada para Letícia no trabalho que ela tinha pelo Lar Fabiano de Cristo, que é uma instituição carente, filantrópica, mantida pelo Espiritismo e Exército. Eu soube que eu fui entregue a ela com 3 meses, sem registro, e que ela registrou como se fosse minha mãe legítima. Colocou até o hospital como se tivesse me parido, horário e tudo. Em Colatina, Espírito Santo, sudeste do país. Ela juntou com a amiga dela e com algumas pessoas, né? Uma amiga dela do trabalho que ela tinha na época, nesse trabalho que era lá em Colatina, e mandou fazer datilografado, que na época era datilografia, não era computador. Um documento, né? Mas não foi mantido em cartório. Não foi registrado em cartório. Mas um documento informando que Salete, né, Pereira das Dores, a minha mãe biológica, estava por livre e espontânea vontade me dando para ela. E botou 5 testemunhas para poder assinar. Me entregando para Letícia. Depois eu soube que ela disse que ia para o Rio de Janeiro e depois veio para cá, para Salvador. Pediu transferência para cá, para Salvador. Bom, eu não vou dizer por quem foi que eu soube, mas os análogos da personificação da mão direita e esquerda, eles, em um consenso entre os dois, não me deram como filha para Salete, e pela uma aprovação ele acabou eu sendo direcionada para Letícia. Eu vou começar a relatar aqui quando eu tinha 5 anos. Porque antes também eu não me lembro, né? Mas 5 anos eu me lembro. Quando eu tinha 5 anos, Letícia me levava para o centro espírita. E o centro espírita que eu frequentava era a Mansão do Caminho, aqui no bairro de Pau da Lima, próximo daqui do São Rafael. A Mansão do Caminho, que tem um líder espírita, Divaldo Franco. Então eu frequentava todos os domingos a Mansão do Caminho. E Letícia sempre me levava quando eu era pequena. E nessa época, quando eu era pequena também, ela frequentava também dia de sábado, era dia de sexta-feira, não me lembro direito. Um centro espírita chamado A Casinha, que era no bairro de Amaralina, aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Que ela frequentava, participava de mesa mediúnica
kardecista. E eu cresci junto dela, muitas vezes observando como era o processo e mesa mediúnica das poucas vezes que ela já me levou junto. Quando eu fiz 6 anos, sim, com 5 anos que ela me levava pra lá, e eu pequena era aluna também do La Fabiano, que ela era supervisora daqui do La Fabiano de Cristo, casa de Eugênia, na suburbana. Eu, com 6 anos, o sobrinho dela, Beto Roberto Moreno de Brito, ele é irmão de Simone Moreno de Brito, Alexandre Moreno de Brito, e tem outros irmãos também, mas esses dois em si são as pessoas que sempre moraram com Letícia. Eu procurei me informar até com ela e ela me disse que quando ele veio morar aqui eu tinha 6 anos, ou era mais ou menos isso. Ele tinha 17 anos. Eu me lembro que quando eu era pequena, né, eu passei por uma situação na minha infância que Letícia ocultou. Que foi eu dos meus 6 anos foi até 10 anos. Não foi até 8 anos, foi até 10 anos. Que foi quando eu tive coragem de abrir a boca. Eu sempre acordava com Beto, que tinha um beliche no outro quarto, que é o quarto onde Letícia dorme. E esse quarto que eu durmo com Rafael é o quarto que era dela. E eu sempre acordava com ele, né? Principalmente quando eu voltava da escola. Porque eu me lembro que com 6 anos eu já estudava na escola Patamares. E ele sempre acordava com ele com a boca na minha vagina. E eu me lembro que muitas vezes eu acordava agoniada, né? E sempre com vontade de fazer xixi, de urinar, pela forma como ele ficava fazendo as coisas comigo. Eu pequena, com 6 anos. Nesse período de 6 anos até 10 anos, quando eu ia para o La Fabiano, as coisas eram tranquilas. E quando eu estava aqui, ele fazia essas coisas. Até que chegou um dia, uma certa vez, ele estava deitado no beliche, na cama de baixo. E ele viu uma mulher alta, loira, dos olhos grandes, azuis, da cor azul, muito bonita. E essa mulher, com uma força como se fosse de um homem, prendeu ele na cama e disse para ele: procure uma mulher do seu tamanho. Ela é uma criança. E ele ficou desesperado dentro do quarto. Eu me lembro que eu estava na sala com a minha mãe e
Ele saiu do quarto tão desesperado que ele chegou pra minha mãe e falou assim: eu acordei com uma mulher muito bonita, mas com a força de um homem. Ela me segurou na cama e não disse o que era. Até então, eu pequena, né, na matéria, quando a gente tá encarnado, a gente não lembra de muitas coisas, sabe? E quando eu era pequena, com 6 anos, eu não me lembrava de muitas coisas. Aí teve esse episódio. Letícia, nessa época, ela fazia culto evangelho no lar, quando ela frequentava Centro Espírita, toda terça-feira, de noite. Eram umas 8 horas da noite, ela fazia o culto evangelho, né? Comigo e gente da família dela. E muitas vezes eu acordava de madrugada e eu via o chuveiro ligar. Quando eu ia no banheiro, o chuveiro ligado. E algumas vezes eu via algumas entidades, né? Que na época eu chamava de espírito. Com a aura muito branca, muito branca. A maioria eram homens sentados conversando no sofá da sala. E eu ficava observando. Quando eu fiz 10 anos, antes de fazer 10 anos, quando eu ia pular Fabiano com ela de vez em quando, eu pequenininha, eu sentia muita vontade de comer tomate, né? Aí eu ia pro depósito com muita vontade de comer tomate, muita vontade de comer tomate. E eu pegava no caixote, sem lavar, sem nada, e botava na boca para poder comer. E eu sempre sentia, né, do meu lado, um homem, né? Ele é um homem branco, alto. A aura dele não é azul marinho esverdeado que expande, e nem branca. Era uma pessoa normal, mas a aura não era assim. E ele ficava fazendo... Eu senti vontade de comer tomate, né? E muitas vezes quando eu brincava no parque do La Fabiano, quando chegava até umas 5 horas da tarde, por aí, 17 horas, eu sempre sentia uma presença de alguém atrás de mim. Um homem alto, grande, e ele com os traços finos, né? E ele sempre fazia eu sentir eu sendo uma pessoa muito querida. E eu olhava pra ele e dizia, às vezes eu tomava até um susto, eu dizia, nossa, o que é isso? Aí depois fazia eu sentir que eu era uma pessoa muito querida. E sempre eu sentia essa mulher alta, loira, dos olhos azuis, os traços finos. Ela é muito bonita, ela vestia um vestido de cubinho verde. Sempre perto de mim, desde quando eu era pequenininha. Antes de eu chegar aos meus 10 anos, eu tinha uma amiga de Letícia que chamava Bárbara. E essa amiga de Letícia que trabalhava com ela no La Fabiano, ela fazia com que Letícia fizesse com que comprasse bonecas pra mim, né? E eu, quando era pequena, eu gostava muito de Xuxa, né? E ela fazia Letícia comprar vinil
de, de músicas da Xuxa, boneca da Xuxa, tudo da Xuxa, né? E essa moça gostava muito de mim. E depois eu sentia que intuíam as coisas com ela pelo sentimento que ela tinha para que Letícia agisse de tal forma comigo. Quando chegava nos meus aniversários, Letícia juntava com a irmã dela, que já é falecida. O nome dela é Cidélia. E Cidélia, na época, fazia salgados, doces, bolos de aniversário. E ela fazia os aniversários, né? E Letícia chamava muito os amigos dela do La Fabiano para os aniversários que tinha. Quando eu cheguei com antes de 10 anos e acontecendo essas coisas comigo, com o Beto, teve uma situação também com o filho de Valdete, os 2 filhos de Valdete, Alexandre e Alfredo, que a Valdete era amiga de Letícia. E eles faziam a mesma coisa, não só comigo, como com a sobrinha dela também. E eu não podia falar nada, eu ficava calada, né? E Beto, muitas vezes, quando fazia, ele olhava pra minha cara e dizia: você sabe que isso é errado, né? E eu olhava pra cara dele e dizia: se você tá me dizendo que é errado, e por que você faz? Entendeu? E ele dizia: você não pode contar pra ninguém. E Simone, a irmã de Beto, desde quando eu era pequena, ela tinha um comportamento muito estranho comigo. E eu tratava ela como minha irmã. E eu gostava muito dela, sabe? Só que ela tinha uns comportamentos comigo que eu ficava sem entender. Eu chegava da escola, muitas vezes ela mandava almoçar, depois sempre tinha que dormir de tarde, ou por qualquer coisa tinha que ficar de castigo, né? E tinha uns comportamentos estranhos, sabe? Dizia pra mim: quando você estiver na adolescência, quando você crescer. Eu já ouvi isso dela, ela dizendo: eu vou fazer com que minha tia bote você num convento de freira, pra você sair de lá só com 21 anos. Tanto que eu pequena me lembro que Simone conversando com Letícia, teve uma época que Letícia chegou ao ponto de me levar até pra um psiquiatra, quando eu era pequena. Lá pela UFBA, no Canela, que tem uma clínica no Canela. E eu ficava observando. E quando eu era pequena, eu sempre sentia, né, uma coisa ruim vindo. Sempre vindo de Simone, eu ficava sem entender. E ficava me perguntando: poxa, por que ela é assim comigo? Eu fiz o que pra ela ser assim comigo? Quando eu fiz 9 anos, ela teve o filho dela, Gabriel. E Gabriel foi uma criança que eu aprendi a cuidar de criança. E eu ajudava muito Simone a cuidar de Gabriel. Tanto que o umbigo de Gabriel caiu na minha mão, né? Que eu cuidava dele. E Beto continuava fazendo as coisas que ele fazia. Quando Gabriel, ele cresceu mais um pouco, né? Sim, aí teve essa questão de eu fazer 10 anos, eu fui e contei pra Letícia, né? Porque eu via esse Roberto Beto, ele esperando eu crescer, ele ficava comentando que eu já tava começando a ter peito, né? E eu
percebia que quando eu tivesse uma certa idade, ele ia transar comigo. Aí eu contei pra Letícia. Eu falei pra ela, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Falei, né? Ele, todas as vezes quando eu chego da escola, muitas vezes quando eu vou dormir, eu acordo com ele tocando na minha vagina, eu acordo com ele, eu comecei a explicar. Letícia, na época, chamou o pai dele, Juraci, chamou Alexandre, que inclusive Alexandre é que me registrou como padrinho. Ela deu uma surra nele, mas não deu uma queixa. E eu fiquei me perguntando por que ela não deu uma queixa, né? E eu fiquei observando. E nesse período eu sempre ia para o centro espírita, né? E todas as vezes que eu ia para o centro espírita, eu sempre sentia, né, a espiritualidade que eu aprendi o nome dos, dos, da personificação dos ângeles, né? Eu sempre sentia eles vindo aqui. Tanto que eu me lembro quando eu era pequena, teve alguém na família que ia morrer e tava esse dele aqui no quarto. E eu me lembro que entrou uma mulher toda de branco, com cabelo preto, bem bonita, ela não botava o pé no chão. Só que quando você olhava pra ela, ela era bonita, mas dentro dela era meio que vazio, um negócio estranho, né? E eu senti um negócio meio que neutro. E uma vez ela apareceu, que foi quando alguém próximo de Letícia tinha falecido. E eu e Cidera na época viu que ela ainda falou, você viu ali uma mulher toda de branco entrou no quarto. Quando eu fiz 12 anos, e eu sempre frequentando o centro espírita, e todas as vezes que eu frequentava o centro espírita, eu sempre via de longe como era o mundo dos rankers, né? A personificação da mão direita, que na época eu conhecia como um paraíso, né? O céu. E eu olhava para o lado e eu me perguntava, será que só tem evolução de um lado só? E ficava me questionando, né? Eu pequena. Eu me lembro que foi com menos foi 12 anos, isso mesmo. Eu comecei a ouvir metal, né? E a banda que eu mais gostava era Iron Maiden e Black Sabbath. Mais tarde que eu vim conhecer Cannibal Corpse, que é uma das bandas que eu mais gosto, e Celestial Season. E música clássica que eu sempre ouvia desde pequena e música sinfônica. Por que eu tô falando da música? Eu vou explicar o porquê. Porque eu comecei a ver algumas coisas, né? Eu comecei a ouvir com 12 anos e ia pra centro espírita, né? Aí quando eu cheguei, uma certa vez, eu fui pra um lugar chamado pelo centro espírita. Uma vez eu fui com Letícia, mas foi depois que o centro espírita me levou. Um lugar chamado Lar Vida. E nesse Lar Vida, né, porque quando eu ia para o centro espírita, eu participava de doutrinária, né? Eu tenho que explicar sobre isso. Eu participava de doutrinária, né, em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, em cima do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? E eu participava, né, que era um grupo desde pequena e tal. E depois tinha as palestras para as mães no salão central,
da Mansão do Caminho. Aí quando eu fui para esse lugar chamado Lar Vida, eu vi algumas condições de algumas crianças. Eu vi algumas crianças que se arrastavam. Eu vi algumas crianças que não falavam direito. E eu vi uma criança que ela era um bebezinho, certo? Na verdade, ela não era um bebezinho, ela tinha uma certa idade, né? Só que ela não se desenvolvia. E ela vivia no aparelho, né? E ela tinha 2 furos no nariz. A boca dela era daqui até aqui. E a língua presa, aqui assim. E os 2 olhos. E ela vegetava, na verdade. O que ela tinha, na verdade, era meu nome, porque eu troco. Eu fiquei impressionada quando eu vi na época. E eu fiquei observando, só que eu estudava no Espiritismo sobre a questão, né, de expiação, provação, que era o que nas doutrinárias mostrava, né? E deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu realmente troco essa... A criança, na verdade, não tinha cérebro, entendeu? Ele era um encéfalo. E eu fiquei observando ele, né? E eu peguei e questionei na minha pré-adolescência. Eu peguei e falei assim, por que as pessoas passam por isso? E que inclusive é uma condição rara, né? Que um ser nasce assim. Até eu entender, com o tempo, o significado da expiação. E